Então, vamos fazendo assim, ó. Vamos nos permitindo imaginar como se nós estivéssemos lá na época de Jesus. Vamos imaginando em Cafarnaum. Eu vou ler um pedacinho de que o discípulo Mateus escreveu. Isso para nos remeter àquela situação. Em uma das colinas, perto de Cafarnaum, Jesus profere o discurso inicial de sua pregação de 3 anos consecutivos, transmitindo à multidão que o observava magnífica síntese do seu evangelho, que começa assim. Então, como informou Mateus, discípulo de Jesus. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: aqui começa a primeira bem-aventurança que Jesus proferiu, nesta configuração. Vamos imaginando a cena para trazer mais doçura aos nossos corações, porque é necessário, ao estudar as bem-aventuranças, é necessário que nós possamos nos abrir, nos soltar. Esse é que é importante. 2000 anos atrás, Jesus disse: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Nesse momento não estavam somente os seus discípulos, estavam também muitas outras pessoas que já conheciam esse brilho, esta luz, esta energia toda que Jesus guardava em seu espírito. Guardava é modo de dizer, né? Porque ele não guardava, ele distribuía o tempo todo. E porque ele distribuía, muitos já conheciam ele e seguiam ele. Então, quando Jesus sentava, imagina só a cena, que coisa mais linda. Então, nós vamos entender um resumo, 2000 anos atrás, Jesus dizendo isso. Vamos lembrando que na época, muitos entendiam que esse reino que seria recebido é um pedaço de terra. Era muito difícil para eles compreenderem a questão espiritual das palavras de Jesus. Por isso também que Jesus falava por parábolas, porque nem todos conseguiam compreender a extensão das palavras de Jesus. Logicamente, Jesus sabia que estas mesmas palavras ditas há tanto tempo atrás, aliás, ditas naquela época, seriam estudadas 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, como nós estamos fazendo agora. E eu estou usando, nesse momento, um livro que ele é bem recente, feito pela Federação Espírita Brasileira, que faz justamente um estudo aprofundado do Evangelho de Jesus e de todo o escrito do Novo Testamento também, né? Porque o Novo Testamento traz a vida de Jesus através dos seus discípulos. Então, na verdade, eles nos aconselham a compreender que nós possuímos um desafio muito grande em interpretar estas palavras, porque
é justamente saber superar a dificuldade de entender o conteúdo implícito ali naquelas palavras, nessa mensagem cristã. O desafio é a gente conseguir colocar estas palavras em prática. O que significa? 2000 anos atrás, eles escutarem isso: felizes os pobres em espírito. Um outro discípulo já disse: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Imagina, existia muita agressividade, existia muito orgulho na época, muita competição, né? Então, o que significou isso há 2000 anos atrás? Será que é tão diferente assim do que significa hoje para nós? 2000 anos após Jesus ter dito isso? Quantos de nós hoje estivemos lá ou vivenciamos tantas histórias aí daqui para trás? Mas hoje nós precisamos tentar entender o que significa isso para nós hoje. Porque ele começa o seu sermão da montanha com esta bem-aventurança: os pobres em espírito. Então, as bem-aventuranças, estas ditas então por Mateus, exprimem uma alegria, um regozijo, porque essa alegria, ela vem por escutar, por saber esta recompensa que Jesus traz, né? Só que aí temos uma questão que nós podemos avaliar nos dias de hoje. O modelo de vida mencionado não é o conceito de felicidade. Porque ser humilde de espírito, ser manso, ou estar dentro do contexto dos que choram e dos que são perseguidos, não demonstra essa felicidade toda, demonstra antes uma tristeza ou até mesmo um fracasso aos olhos do homem, principalmente materialista, claro. Então, como é que nós podemos entender que isto aqui pode ser felicidade? Como é que nós vamos entender quando Jesus diz felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus? Nós temos que entender o que é pobre de espírito, o que é ser manso. Ser manso já parece que é mais fácil para a gente entender, mas ser pobre de espírito, nós precisamos entender que isso não tem nada a ver com a pobreza do corpo físico, o que foi interpretado desta forma por muito tempo. Até hoje, podemos entender que até hoje ainda tem pessoas que acreditam que se colocando na pobreza, na miséria física, material, poderão então alcançar o reino dos céus. Mas nós precisamos entender que não é isto. Se fosse, vamos pensar, Jesus não teria dado para nós a natureza com tanta beleza, este mundo com tanta riqueza. Deus não nos coloca no sofrimento por qualquer deleite, não é isso. Ao contrário, Deus nos dá sempre as melhores condições para que possamos alcançar este reino. Que reino é esse? Onde fica este reino? Não é na matéria. Então, também tem essa questão que alguns pensam assim, então aqui neste mundo, como encarnados que nós estamos, nós nunca poderemos ser felizes. Também é uma ideia que não está de acordo. Nós podemos sim sentir felicidade aqui como encarnados na Terra. Mas como se está dizendo é o reino de Deus, receberão o reino de Deus. Os mansos herdarão a terra. Que terra? Inclusive essa frase, os mansos herdarão a terra, foi motivo até que instigou guerras, né? Por conquistas, né? Então, nós precisamos fazer essa compreensão. Aqui, este plano terreno, ele nos serve, é um instrumento que nós, espíritos, utilizando o corpo físico, utilizando todas as riquezas que este mundo nos oferece,
a depender da maneira como nós vamos pensar e agir, nós sim poderemos conquistar essa tão grande felicidade que Deus nos oferece. Porque a felicidade que Deus nos oferece, ela não é sentida pelo corpo físico, ela é sentida pelo espírito. E por isso torna, vamos entender, de uma maneira até mais fácil de conquistar. Porque quando nós entendemos que o tempo do espírito, ele é sentido de uma maneira diferente do que o tempo do corpo físico, né? Quem não já experimentou essa sensação assim, de isso, os mais jovens não, mas as pessoas um pouco mais velhas conseguem sentir assim, né? Ah, o corpo físico tá ficando mais velho, mas o pensamento mais jovem. Ou sente que o corpo físico, às vezes uma pessoa que está meio doente, sente que o corpo físico não traz aquelas excelentes condições de executar certas tarefas, já não é mais jovial, mas o espírito se sente mais leve do que há tempos atrás. Então, o tempo sentido pelo nosso corpo físico, claro, ele respeita todas as leis do mundo material, mas o tempo que o nosso espírito vivencia, experimenta, é diferente. Então, isso nos traz até mesmo uma ideia de que alcançar o reino dos céus é mais fácil e talvez muito mais rápido do que se nós contemplássemos apenas as evoluções a nível material. Então, nós vamos entendendo um pouquinho mais. Esse entendimento de que o Divaldo Franco com a Amélia Rodrigues no livro Pelos Caminhos de Jesus. Aliás, esse livro traz histórias e explicações da época em que Jesus esteve conosco. Ele diz assim, só um pedacinho do livro. Jesus rompe com a superficialidade material, né? E penetra o âmago dos homens, altercando-lhes totalmente a existência, quer dizer, transformando, questionando, fazendo pensar a respeito da própria existência. Por quê? Porque Jesus demonstra a sua realidade espiritual e divina. No mundo transitório e portador de planos e oportunidades para experiências evolutivas e libertadoras. E aí a Amélia Rodrigues diz assim, com algumas frases, Jesus compôs o poema de liberdade, que são as bem-aventuranças. Olha só, o poema de liberdade. Fôssemos nós um Jesus, quantas frases, quantos poemas nós diríamos? E olha o que Jesus disse. Palavras tão sábias. E nós precisamos aqui fazer essa interpretação, tentando colocar no nosso dia a dia. O que significa para nós essa pobreza de espírito? O que seria no nosso dia a dia? Vamos lembrar o que tem no Evangelho. No Evangelho diz que no reino do céu, que o reino dos céus é dos simples. Então Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Vamos tentar entender que essa humildade, ela não tem a ver com as posses da matéria. Essa humildade também não tem a ver com a quantidade de inteligência, nem a quantidade material, nem a riqueza material, também não tem a ver com a inteligência. Porque no Evangelho diz que até aquele que carece de instrução, de inteligência, ele pode ser, sim, eleito ao reino dos céus. Então, o que significa? Vamos questionando, porque todos nós queremos alcançar isso. Então, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência
mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos. Simplicidade do coração e humildade de espírito. Vamos identificando no nosso dia a dia, desde o momento em que nós acordamos. Vamos avaliando o nosso dia, como estão os nossos pensamentos, nossas palavras, como nós estamos sentindo diante dos outros. E aí nós vamos retornando aquilo que nós já falamos tantas outras vezes, mas é importante. Porque para nós conquistarmos este reino dos céus, para que nós possamos ser aceitos por Jesus, por Deus, o que precisamos fazer? Está diretamente relacionado ao sentimento de amor. Como nós podemos desenvolver ou manifestar o sentimento de amor? Pelas pessoas que nos cercam, pelas coisas que estão ao nosso redor. Tudo. Porque nós estamos sendo avaliados o tempo todo. Então nós podemos nos permitir a gratidão, o perdão, a gentileza, a doçura. E desta forma nós conseguiremos alcançar essa felicidade tão desejada por todos nós. Aqui diz assim, que este reino é todo espiritual. Ele começou na terra com o ministério de Cristo e será consumado nas bem-aventuranças do mundo eterno. Então eu pensei que, sendo as bem-aventuranças o resumo dos ensinamentos de Jesus, uma síntese tão repetida pelos seus discípulos, tão elogiada, tão discutida na atualidade. Eu pensei que nós podemos, a partir de hoje, nos próximos encontros, desenvolver um pouco mais. Cada encontro nós poderemos ver uma bem-aventurança, para que a gente possa identificar. Nós vamos fazer um pouquinho um olhar sobre a história de Jesus, com as riquezas que a Amélia Rodrigues pode nos passar, e através das mãos do Divaldo, e claro, com esse auxílio todo do Kardec, que nos esclarece, nos ensina como é que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia as bem-aventuranças, porque todos nós desejamos alcançar isso, queremos isso, né? Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos desenvolver a resignação na adversidade. Vamos agora, cada um de nós, vamos nos lembrando, né? Vamos pensando, botando o dedo assim aqui no peito e vamos nos lembrando. Por quê? Quem de nós não possui adversidades? Quem de nós não se depara com problemas na vida? Problemas materiais, problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, né? Desilusões, projetos, desejos, vontades, planos que não dão certo, tantas coisas. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. É certo que nós vamos nos deparar cada pouco com provas, com expiações, com problemas, com adversidades. Então, o que diz aqui? Olha que lindo isso aqui. Esse é o Caibar Schutel, diz assim: do alto do monte, tomado de tristeza pelas desventuras humanas, o Senhor ensinava às multidões os meios de conquistar o trabalho por que passavam, o reino dos céus. E a todos recomendava resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida. Mansidão nas lutas da vida. Olha que parece contraditório, porque luta nos remete a pensar em guerra, nos remete a pensar numa imposição, na brabeza, na raiva, mas não é isso.
É justamente, ele quer trazer que o amor tem uma força muito mais poderosa do que a raiva. Que o amor consegue avançar de uma maneira muito mais rápida do que a imposição. Esse pensamento que é novo para nós, porque nós nos acostumamos que através da agressividade se conquista. A gente sabe que hoje em dia, como está até no Evangelho, muitas pessoas que se colocam no poder porque possuem maior dinheiro ou porque estão em algum cargo de maior relevância, elas se colocam mandando e não se importam com o bem do outro. É a falta de amor. Então aqui ele aconselha, Jesus aconselha resignação à adversidade, mansidão nas lutas da vida. Quer dizer, nós precisamos lutar, mas as armas que nós temos que embainhar são quais? As armas do amor, as armas do perdão. Lembra que a gente já falou, é necessário mais coragem para perdoar do que para odiar. É necessário mais forças para avançar com o amor do que com o ódio. Então, essa força, essa coragem, nós temos dentro de nós, todos nós temos, porque nós fomos criados por Deus. E Deus, ele nos dá a todos nós essa tarefa de co-criadores. Nós também criamos. Nós criamos com o nosso pensamento, nós criamos com o nosso sentimento, nós criamos com as nossas ações, criamos com as nossas palavras. Nós estamos criando sim o tempo todo. Só que nós precisamos entender que nós possuímos dentro de nós uma força divina. Basta desejarmos utilizar este lado bom. E aí nós vamos nos surpreender, porque no momento em que nós estamos agindo muitas vezes com a descrença, com a falta da fé, com raiva, com o desânimo, nós estamos frágeis, ilusoriamente fortes, mas espiritualmente fracos, frágeis. Nós nos iludimos que estamos com um certo poder, isso é tudo ilusão. Agora, no momento em que nós nos decidimos por utilizar essas ideias, esses ensinamentos de Jesus, e então nos enchemos de coragem e vamos escolhendo um modo de pensar e agir que esteja de acordo com os ensinamentos de Jesus, e vamos trocando todos os sentimentos e pensamentos negativos e ruins por bons, por amor, por crer no bem, por acreditar no bem. Então, neste momento, nós vamos nos fortalecendo. Por quê? Porque faz parte das leis de Deus. Neste momento, quando o nosso pensamento decidiu por não mais dar ênfase às nossas próprias inferioridades, mas nos dedicar de uma forma resoluta em seguirmos adiante utilizando os recursos oferecidos por Jesus, desenvolvendo o amor, desenvolvendo o bem em nós, nós estaremos nos unindo aos espíritos de luz, aos espíritos de amor, aos servidores de Jesus. Porque nós estamos aqui encarnados, somos um espírito encarnado, mas nós jamais estamos a sós. Mas a companhia espiritual que nos cerca é de escolha individual. E essa escolha não depende das palavras ditas, como diz no Evangelho, ah, Senhor, Senhor. Não, não é isso. O que faz esta união? O que faz esta aproximação dos espíritos trabalhadores da luz para junto de nós? As nossas intenções,
as nossas decisões e, acima de tudo, os sentimentos que nós conseguimos nutrir em nós. Não nos adianta dizer eu amo, mas lá no fundo sentir algo bem diferente. Deus percebe as nossas intenções. Deus sabe dos nossos pensamentos. Então, nós precisamos desenvolver a misericórdia no meio da tirania. Isso Jesus aconselhou. Misericórdia no meio da tirania. Todos nós fomos, e alguns de nós ainda estamos acostumados, no meio da tirania, sermos mais tiranos ainda, a agressividade, a revolta. E não é isso. Porque todo aquele que possui a revolta dentro de si não se submete às leis de Deus. E essa mansidão é justamente o convite que Jesus está fazendo, que é desenvolver essa misericórdia diante do agressor. É construir dentro da gente o perdão que esteja pronto. Não necessitamos que primeiramente nos venha alguém a nos ferir, a nos ofender, para então desenvolvermos o perdão em nós. Não é necessário isso. Nós podemos desenvolver o perdão dentro de nós sem termos motivos para isso, simplesmente por crermos em Deus, por sabermos que a justiça divina jamais nos desampara, que jamais alguém vai nos ofender sem necessitarmos desta situação, desta experiência. Então, cada situação que a vida nos traz, nos admoestando, é uma tarefa que nós precisamos enfrentar com alegria e com amor, porque somente assim nós nos fortaleceremos com Cristo. Jesus nos deixou as lições. Cabe a cada um de nós colocar essas lições em prática em nossa vida. Então, outro conselho de Jesus: higiene de coração. Higiene de coração. É isso tudo que a gente estava falando. Nós precisamos identificar dentro de nós quando existe algum sentimento ruim. Nós temos que nos questionar. Fecha as janelas do espírito, fecha os olhos, olha para dentro e pensa: o que está acontecendo aqui dentro? Por que a revolta? Por que a raiva? O que tem no meu coração? Vamos higienizar o coração. Lembrando que Jesus era puro amor. Jesus ajudava sempre, sempre, ensinando sempre. Quem nós somos? Se nós estamos fazendo parte, nós fazemos parte da família de Jesus. Somos filhos de Deus, mas somos irmãos de Jesus. Como é que nós estamos nos comportando nesta qualidade de irmãos de Jesus? Será que diante dos tiranos, diante dos ofensores, nós nos comportamos com amor, com misericórdia, com doçura, com mansuetude? Ou será que dentro de nós ainda vibra algo que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Olha que lindo. Lutemos contra a dor, aproveitando essa prova que nos foi oferecida para a vitória do Espírito, liberto dos liames terrenos. Empunhemos a espada da fé e o escudo da caridade. Essas são as armas que nós podemos utilizar nas nossas lutas. A espada da fé e o escudo da caridade. Quer dizer, a espada da fé, eu vou abrindo caminho, eu vou em direção ao outro
com fé. E eu me protejo, o escudo, eu me protejo com o quê? Com a caridade. Como assim? Como que a caridade pode me proteger? Através do perdão imediato, através da não violência, através da não acusação. É um exercício que nós precisamos nos esforçar para desenvolver a cada dia, diante de cada situação. Então, empunhemos a espada da fé e o escudo da caridade com todos os seus atributos, e o reino de Deus florescerá entre nós, como rogamos diariamente no Pai Nosso a prece que Jesus nos legou. Então, entendendo um pouquinho melhor, nós poderíamos também definir este reino de Deus como um reino composto por aqueles de nós que reconhecem, que adoram, que amam e que obedecem a Deus. Reconhecem, adoram, amam e obedecem a Deus. Esse Deus como único, vivo e verdadeiro. Esse reino pode ser concebido como existente no céu ou então no coração dos homens regenerados. Nós ainda temos aqui uma observação de que a obtenção do reino do céu não sugere o recolhimento a uma vida monástica, também não a uma negligência às obrigações do corpo, da família. Não é isso, ao contrário. Enquanto que nós estamos encarnados, nós necessitamos dos bens terrenos. Então precisamos da responsabilidade. Precisamos dar os devidos valores a estes bens transitórios, mas sempre entendendo que os bens espirituais devem ser considerados mais importantes e em primeiro objetivo de conquista em nossa vida mesmo como encarnados. E nós podemos concluir, porque o nosso tempo já se esgota, que a prática da humildade é a primeira condição para buscarmos o reino dos céus, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É esse estado íntimo, porque é a vivência da lei de amor. Para vivermos a lei de amor, nós necessitamos de um esforço muito grande a transformar em nós tudo aquilo que for contrário ao amor. Mas, sendo que essa é a primeira bem-aventurança que Jesus proferiu, nós precisamos também começar por esta. Então, vamos iniciando este estudo das bem-aventuranças no dia de hoje. Vamos fazendo assim, vamos prestando mais atenção a cada dia, começar por agora, nós vamos prestando mais atenção em nosso íntimo. Não é olhar para os outros, como é que os outros se comportam, não. Vamos já começando a praticar a indulgência, vamos começando a praticar o perdão, para que a gente possa desenvolver essa mansidão dentro de nós, para que a gente possa desenvolver essa humildade. Porque quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, não é a pobreza da inteligência ou da matéria, mas é a humildade, é querer ser pequeno, é querer ser menos, é não escolher o melhor lugar para sentar, é não querer estar lá o primeiro da fila, é não querer ser mais bonito que o outro, é não querer ter mais do que o outro, é querer ser menos entre os homens para sermos mais com Deus. Esse objetivo de desenvolver dentro de nós essa humildade. E junto com essa humildade vem a mansidão, vem a paciência. Lembrando que
essa mansidão é a prática da não violência. Prática da não violência. Nós vamos lendo um pedacinho ainda do que Emmanuel disse a respeito disso, para encerrar esta proclamação de Jesus. Quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, nós podemos entender assim: esvaziemos o coração de todos os defeitos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe até este momento. Olha como é bom isso. Olha que conselho agradável, que conselho bom. Esvaziamos o nosso coração de todos os defeitos, de todos os fantasmas que existem aqui dentro de nossas vivências anteriores. Esvaziemos. Cada dia é nova revelação do Senhor para a nossa existência. Cada companheiro da estrada é campo vivo a que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Cada hora, na marcha, pode converter-se em plantação de beleza e alegria. E, se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito bem. Assim, nós hoje vamos encerrando o nosso encontro, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo sempre mais por todas as oportunidades, por todas as lições que nós recebemos a cada dia. E vamos dando graças ao Senhor, pedindo também as bênçãos para toda a humanidade, lembrando-nos que o sol sempre brilha para os bons e para os maus. Sejamos nós, os bons, a proclamar também as palavras de libertação que Jesus nos ensinou.